Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, eu aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Esqueleto 2000X da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. É isso aí, mais uma versão do esqueleto para a linha Origins, agora conforme sua aparência na animação de 2002, né? Agora transcrito para uma forma Origins. Aqui nós temos a clássica embalagem, que a gente já está bem acostumado já, a cartela que faz homenagem à cartela da linha Vintage. Como diferença, nós temos aqui o selo comemorativo dos 40 anos de He-Man e os Mestres do Universo aqui no cantinho. Fora isso, todos os itens que a gente já está bem acostumado. Personagem no blister com a bolinha e a mini comic aqui atrás. E aqui nós temos uma arte, como sempre, muito legal do Axel Gimenez e do Francisco Etchart, bem interessante, que é exatamente o esqueleto destruindo a barreira lá que havia entre o hemisfério claro e o hemisfério escuro, né? A barreira mística. Isso é um fato lá da animação de 2002 mesmo. Bem interessante ver isso aqui recriado nessa arte, né? Bem interessante porque é exatamente esse esqueleto aí que destrói a barreira mística. Nós temos aqui na parte de baixo as características do personagem, como sempre, e a própria Wave, né? O Wave 9 aqui, o catálogo com todos os personagens dela. Nós temos aqui o Pighead, o Mantena e o esqueleto e o He-Man em suas versões 2000X. Então nós temos a parte de baixo aí a questão legal e de segurança. Então vamos aproveitar, então vamos abrir essa figura, ver como é que ficou, porque eu sou particularmente muito fã da animação de 2002 e é interessante aí ver como é que ficou essa versão do esqueleto para a linha Origins. Então bora lá. Abrindo a embalagem, a gente já encontra a mini comic, como é de costume, e essa aqui é a mini comic que acompanha as figuras da Wave 9, em que nós temos os personagens que a compõem participando da aventura, né? Então nós temos aqui o He-Man 2000X, o Esqueleto 2000X, o Pighead e o Mantena, todos participando aqui dessa HQ. E no final aqui nós temos o catálogo com as figuras da Wave 9, as figuras que acompanham. Além disso, nós temos também um manualzinho, como já é de costume também, em que são apresentadas num tom mais escurecido as partes que são removíveis. Então a gente tem bastante opção de mudar aqui esse esqueleto 2000X se você quiser montar e remontar personagens novos aqui. Ficou bem interessante. Bom, e aqui está ele, o perverso senhor da destruição, em sua versão 2000X da linha Origins, pronto para a gente ver os seus detalhes agora que ele já está liberto da sua embalagem. E a gente já começa falando da sua altura. Ele segue o padrão da linha Origins aí, dos corpos comuns, né, de 15 centímetros mais ou menos, o que faz todo sentido, uma vez que ele tem um reaproveitamento grande de bases aqui da figura humana comum, não tanto da de monstro, né? E é bem interessante isso. Curioso a gente comentar o fato de existir um esqueleto 2000X na linha Origins, porque a linha Origins faz uma grande homenagem às figuras vintage, e a linha 2000X, quando saiu lá em 2002, ela veio exatamente para quebrar todos os paradigmas, ser diferente, não ter tanto reaproveitamento de bases, serem bases novas, diferentes para cada personagem, e eram figuras mais esguias, mais altas, um pouco diferentes aí do padrão que todo mundo estava acostumado na década de 80. E aqui a gente tem transcrito aquele visual para um visual mais vintage, o que chega a ser bem curioso, o que poderia ser interpretado aqui para muita gente, pessoal que curte games, como um remake até da figura 2000X original. E mesmo assim, não é nada que desabou na figura, ficou uma figurinha bem legal, bem interessante. A gente nota aqui que nós temos, como eu falei, um reaproveitamento grande de bases, porque a gente observa aqui o braço desse esqueleto aqui, os dois braços, eles não são aqueles braços de monstro, né? São os braços de humano normal. Faz todo sentido porque era o visual mais que o esqueleto de 2002 tinha, né? Aqui nós temos também o torso, que é o padrão, as pernas também. Como partes novas nós temos aqui na canela,
bem interessante, ou seja, uma construção nova aqui, uma nova escultura, e os pés aqui que reaproveitaram mesmo os pés de monstro, o que também foi curioso, porque o esqueleto 2000X não tinha pés de monstro, ele tinha pés normais, com 5 dedos, né? Não era esse pé aqui com 3 dedos. Fora isso, nós temos aqui também, nessa parte da cintura, que é a borrachinha, né? Que é aquele cinturão por cima da parte básica aqui do quadril que o personagem tem. Uma nova, bem comprida, bem legal, que faz alusão exatamente à figura 2000X. E aqui o maior chamariz dessa figura aqui, que é a escultura da cabeça. A gente nota inclusive que o capuz ele tem como se fosse uma textura, ele não é lisinho, ele tem como se fosse uma textura de tecido, bem legal mesmo. E a escultura da cabeça, né? Tem aquele tom amarelo esverdeado que é clássico do esqueleto, mas ficou muito legal aqui os 2 pontos vermelhos no rosto dele aqui, ó, nos olhos dele, e os caninos, bem interessante aqui. Nós temos os caninos bem proeminentes, que era característico do esqueleto da linha de 2002. Fora isso, nós temos alguns outros detalhes que a gente pode comentar aqui. Nós temos pintura de preto aqui nas ombreiras, um pontinho vermelho pintado aqui no colete, que é o colete padrão do esqueleto mesmo, mas é bem legal porque a gente nota aqui que tanto esse colete quanto a parte do cinto, os braceletes e aqui nas canelas, nós temos um tom de roxo bem mais escuro. Lembra bastante, inclusive, o esqueleto da Estrela, que tinha um tom de roxo bem escurão. Ou seja, ficou bem legal aí, dá até uma saudade. O tom de azul desse esqueleto também aqui é diferente do esqueleto Origins, que originalmente saiu. É um tom mais sério, um tom mais sóbrio, que eu achei bem legal também. Além disso, nós temos a pintura aqui na canela também, mais 2 pontinhos vermelhos, assim como nós temos no colete. Então, na construção geral, ficou um esqueleto bem interessante, ficou uma versão bem diferente aí do esqueleto que originalmente saiu na linha Origins. Eu gostei. Quanto às articulações, como essa figura aqui segue o padrão bem básico da linha Origins, ele vai seguir todas as articulações comuns. Nós temos aqui os giros na cabeça, podemos subir bastante, podemos descer bastante aqui. A articulação aqui no braço sobe até aqui, giro de 360, articulação aqui no cotovelo, pode descer e subir e também pode girar. Nós temos giro aqui na mão e podemos ir para cima e também ir para baixo. Temos articulação aqui na cintura, temos articulação aqui no quadril, temos articulação aqui na perna, pode ir para frente até aqui, pode ir para trás bastante também, e temos a articulação aqui no joelho. Essa parte da canela ela cobre o joelho um pouquinho, fica bem legal inclusive para movimentar o personagem. Ele pode descer, pode subir e pode girar também. E aqui nos calcanhares nós temos a articulação aqui, pode ir para baixo, pode ir para cima e pode girar para os lados. Tem esse joguinho aqui que facilita para você posear. Fora isso, ele também é desmontável, como a gente pode ver. Pode tirar as partes se você quiser separar e remontar. Inclusive aqui a gente vê que esse parte do cinto aqui, ela é diferente. Aqui nós temos a clássica parte do quadril aqui, que é comum nos personagens, né? Então, bem legal se você quiser montar o personagem da forma que você quiser. Ele é totalmente compatível com as demais figuras Origins, a maioria delas. Quanto a acessórios, o esqueleto 2000X vem com 2. O primeiro é o Havoc Staff, que é o cajado clássico aí do próprio esqueleto, dessa vez em um roxo bem mais escuro, meio metalizado assim, bem bonito, ficou bem interessante aqui. Lembrou-me também o cajado do esqueleto da Estrela, que era de um roxo mais escuro também. É esse aqui, basicamente o mesmo cajado que já veio em todas as outras figuras do esqueleto, só que num tom bem mais escuro, ficou bem bonito. E ele tem aqui a espada 2000X, era uma espada bem diferente. Na época, quando saiu a figura em 2002, chamava a atenção, e aqui tentaram reconstruí-la. Ela não se separa como é na figura original de 2002, ela é uma parte inteiriça aqui, é plástico total, toda tapada aqui, toda de um plástico roxo também, meio metalizado, meio brilhante, como dá para ver aqui um pouquinho os brilhinhos no plástico. Tem bastante detalhe de escultura aqui, é bem legal, mas ela não se separa, não tem nenhuma action feature, não tem as capacidades que a espada original tinha, mas ficou bem legal, ficou bem bonita. Ela ficou de um tamanho um pouquinho menor, assim, vamos assim dizer, exatamente para fazer uma mescla aí com a figura vintage, né, que também vinha com uma espadinha roxa, agora dessa vez a espada 2000X.
ficou bem interessante aqui. E agora a hora que a gente sempre gosta de fazer aqui nos nossos vídeos, que é comparar a figura que está sendo revisada. E aqui nós temos um comparativo de duas figuras Origins. O primeiro esqueleto que saiu na linha Origins comparado ao mais recente esqueleto, que é o esqueleto 2000X. A gente nota aqui a diferença na paleta de cores de ambos. A gente nota desde o tom azul diferente na pele, como também a parte dos acessórios, né, do colete, das armas e tudo mais. Esse aqui tem um roxo mais clarinho, mais vivo. Esse aqui tem um roxo bem mais escuro, quase indo para o preto. Ficou bem legal, ficou bem bonito esse esqueleto 2000X aqui, essa diferença. E obviamente eu iria fazer esse comparativo aqui, né? Esse esqueleto aqui teve review não faz muito tempo no canal e a gente pode ver aqui então a figura que o inspirou, né? Aqui nós temos essa versão do esqueleto, a gente nota que ele tem pés de humano normal, a parte toda da construção da figura, ele é bem mais esguio, ele é mais fino, ele não é tão parrudo, não tem esse aspecto das figuras vintage, ou seja, era para mudar todos os conceitos que o pessoal tinha na época de Mestres do Universo. A gente nota aqui inclusive a espadona, o tamanho, ela é bem maior do que essa aqui, e essa aqui desse esqueleto ela se separa, né? E também a Havoc Staff, que tem muito mais detalhes aqui, é uma cabeça de carneiro, é um crânio mesmo, é a parte de osso, não é só um repaint da figura vintage original aqui, né? Então nós temos bem essa diferença. A gente nota inclusive a diferença de tamanho das cabeças, né? Então essa figura aqui que veio para mudar tudo e essa aqui voltou um pouquinho, fez um remake dessa aqui para chegar nessa versão vintage aqui que é da linha Origins. E essa imagem aqui eu quis fazer só para fazer esse comparativo dos três juntos, para representar que essa figura do meio aqui acaba sendo uma fusão, uma mescla dessas duas que estão do lado, né? A fusão desses dois aqui conceberam essa figura aqui do meio. No final das contas ficou bem interessante aí essa versão 2000X Origins. Então é isso, pessoal, este foi o nosso review do esqueleto da Wave 9 da linha Motu Origins, que é o esqueleto 2000X, o esqueleto baseado na animação de 2002. No final das contas, eu achei que ficou uma figura bem interessante, bem legal. Eu gostei demais, especialmente das cores que usaram. Ele ficou uma figura mais escura, mais séria, mais sóbria. Fora a Head Sculpt aí, a escultura dessa face dele ficou bem mais assustadora, tá muito bem esculpida, tá muito bem pintada, apesar de estar cabeçudão, mas que é o aspecto da linha Origins, ficou bem legal. Vou falar para vocês, o esqueleto original, o primeiro que saiu, ele hoje em dia anda meio difícil de ser encontrado aí, ele é da Wave 1, ele teve o relançamento depois com a cabeça vintage, né, que a Mattel chama, mas também já anda meio complicado de achar. No entanto, o esqueleto da Wave 9, que é esse esqueleto 2000X aí, tá mais tranquilo de ser encontrado nas lojas hoje em dia. Então, se você não tem nenhum esqueleto e quer adicionar um esqueleto aí na sua coleção, esse aqui 2000X ficou uma ótima opção. Na minha humilde opinião, né, na minha opinião pessoal, esse tá o esqueleto mais legal aí que saiu dos esqueletos regulares, vamos assim dizer, exatamente por conta dos detalhes que ele tem. Ele tem bem mais detalhes de pintura, tem mais detalhes aí na escultura da face, tá um esqueleto bem bonitão. Pode ser o aspecto de eu gostar demais da animação de 2002, mas é o fato que esse esqueleto aqui tá o mais bem feitinho, vamos assim dizer, dos esqueletos regulares que já saíram aí na linha Origins. Então é isso, pessoal. Agradeço quem pôde assistir o nosso vídeo até aqui. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!